8h08 em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também em nossas redes sociais, lá no Face, YouTube, Instagram. Você confere este programa daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV. Amanhã, parte dessa entrevista também, né, deve ser repercutida no jornal Folha da Manhã. Ainda pelos aplicativos de rádio, você pode ouvir a Folha FM. Tem o comando para Alexa, ouvir a Folha FM em qualquer hora do dia. Você pode conferir aí. São 8h09. Voltamos ao vivo no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana e Postos de Combustíveis, e também no oferecimento de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Olha, Campos tem tempo bom agora, predominância do sol, máxima para hoje 34 graus, deve passar de sensação térmica disso, lá pelos 36, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Não tem previsão de chuva, pelo menos por enquanto, no boletim que é atualizado às 10 horas da manhã, então até agora não há previsão de chuva para hoje. Aqui no centro da cidade agora com tempo bom, faz 28 graus. No programa de hoje, temos o prazer de receber e conversar com o Roberto Dutra. Ele é sociólogo, é professor da UENF, está cedido como professor visitante e em pós-doutorado na Universidade de Bremen, na Alemanha. Conversa com a gente, analisa aqui todo esse cenário local, nacional e também mundial, onde tem-se aí a chegada do Donald Trump à Casa Branca na próxima segunda-feira. Mas nesse bloco eu vou pedir a você, meu caro Roberto, para que analise um pouco aí a situação do Brasil com o Lula 3, governo Lula 3, que se perde muito em algumas ações, precisando, diante da necessidade da retomada do crescimento econômico, né? E aí você tem uma pressão do mercado que é voraz e não perdoa. Em qualquer ação, hoje o dólar passa a casa dos R$6, e isso reflete na vida de todos nós. Às vezes a gente acha que não, mas sim, e muito. O grande medidor de popularidade, talvez, no mundo, no Brasil não é diferente, mas principalmente no Brasil, é o carrinho de supermercado. A população já não consegue mais repetir o mesmo tamanho de compra, mesmo tamanho de carrinho no supermercado desse mês, o que fez mês passado. Tem reflexos importantes nisso e cai lá no colo do presidente da República, cai no governo federal esse desgaste. O carrinho de supermercado é um dos itens que considero ser bem fiel à medição da popularidade de qualquer governo, seja ele direita ou esquerda, como se tem hoje essa polarização. E o governo Lula 3, que comete erros tanto na ida quanto na volta, que foi o caso agora mais recente da fiscalização do Pix. Ah, mas Cláudio, tem muita fake news, houve muita fake news, houve uma deepfake, que é aquela imagem usada pela internet, pela inteligência artificial da pessoa, com a voz da pessoa, falando coisas que a pessoa não falou. Sim, houve. Isso foi importante? Foi. É complicado? Sim. Prejudicou o processo? Sim. Mas por que o governo não soube lidar com isso? E aí é o que a gente tem acompanhado e dito. Vai muito além da questão da comunicação. O presidente do SECOM, o secretário Pimenta, foi substituído, né? Agora, recentemente, o Palmeira assumiu e bateu o pé até sobre essa questão da fiscalização do Pix, que ecoou
E quem saiu como representante dessa bandeira foi o Nicolas Ferreira, deputado federal de Minas, mais votado do Brasil, e que tem ganhado agora seguidores e a simpatia da população, que pode, meu caro Roberto, na minha humilde opinião, interferir diretamente nesse percurso que se traça até 2026, que é logo ali. Ou seja, daqui a pouco teremos eleição para presidente. E a coisa não só passa agora por Pablo Marçal, mas começa a passar por Nicolas Ferreira. Posso estar exagerando? Não tem problema, eu vou recuar se houver algum exagero da minha parte, mas por ser o deputado mais votado do Brasil e com uma votação expressiva demais, e agora me quebra a internet, fazendo que caia na conta dele, como se fosse ele o responsável por fazer o governo recuar da fiscalização do PIX. A gente sabe que não, houve uma mobilização nacional toda, mas ele abraça isso de forma muito habilidosa, e aí tenta ser o pai dessa façanha, e o governo de fato recua, e aí perde também no recuo. Está todo mundo perguntando, mas se não era fake, por que recuou? Olha que situação, que momento delicado que o Lula 3 vive. Já passou por outros problemas, como foi a taxa da blusinha, apelidada assim, com aqueles aplicativos de compra, Shopee, Shein, em que vários deputados da base do governo garantiam de pés juntos, que o governo jamais aprovaria esse absurdo, essa taxa, e o governo aprovou. E, entre outras coisas, eu peço a você para trazer a sua análise desse Lula 3, lembrando que uma das bandeiras importantes do Lula 2 foi a criação do MEI. Foi no Lula 2 que esse sistema de microempresário, microempreendedor individual foi criado e, de fato, ajudou muita gente. E agora, essa bandeira pode ter se perdido justamente por conta da fiscalização e não taxação do PIX também para os MEI, que passariam a ter a sua vida fiscalizada até 15 mil, para a população como um todo, pessoa física, até 5 mil, estava livre de fiscalização. Como que você entende, interpreta e traz para a gente a sua análise desse momento no governo Lula 3? Bem, Cláudio, antes de falar desse momento, bem rapidamente, eu gostaria de fazer uma análise do governo Lula 3 como um todo nesses 2 anos, né? Foi um governo eleito com uma frente ampla, uma bandeira de reconstruir aquilo que o Bolsonaro destruiu, né? Conseguiu realmente reunir uma frente ampla, com simbolicamente o Alckmin como vice representa muito bem isso. E, de fato, se a gente for comparar com o governo Bolsonaro, em várias áreas da política pública, como a política educacional, a política de saúde, a política de ciência e tecnologia, é um governo muito superior, né? Nós não podemos tomar aqui o bolsonarismo, esse desastre, não só para o país, mas como para a própria direita, né? Nós não podemos esquecer da incompetência de um presidente como o Bolsonaro, de perder uma eleição. Claro que teve a pandemia, mas a pandemia foi o momento mais marcante que mostrou a incompetência política administrativa do ex-presidente. Então, é um desastre não só para o país, mas para a direita brasileira, que com certeza merece coisa muito melhor. Portanto, o governo Lula é, obviamente, superior ao governo Bolsonaro, assim como seria qualquer outro governo, seja ele de direita ou de esquerda. Então, não quero tomar o governo Bolsonaro como parâmetro, como muitos militantes e apoiadores fanáticos do governo Lula ficam o tempo todo fazendo. Mas o Bolsonaro é pior. Não, eu não vou tomar como parâmetro o governo do Bolsonaro, não. Existem no governo Lula iniciativas ousadas em determinados ministérios, como no Ministério da Educação, de reconstruir o nosso ensino básico, né, o programa Mais Professores
por exemplo, que reflete uma preocupação muito grande do ministro Camilo Santana com a baixa qualidade dos nossos professores do ensino básico, algo que é muito fácil de observar, por exemplo, em campus. Né? Essa história de que basta aumentar o salário de professor que melhora a educação, isso é mentira, isso é conversa fiada de sindicato, porque professor desqualificado pode ganhar o dobro, que vai continuar sendo professor ruim. Né? Então, o Brasil precisa de melhorar a qualidade do seu corpo de professores do ensino básico. Isso é uma iniciativa importante desse governo e certamente trará resultados a médio e a longo prazo. Também nós temos no BNDES, no Ministério da Indústria, né, liderado pelo vice-presidente Alckmin, um projeto de reindustrialização do Brasil, muito bem elaborado, com um diagnóstico muito correto sobre os nossos problemas e possibilidades em relação à indústria. O problema é que a liderança principal, o presidente Lula, ele não está à altura, não se mostra à altura, assim como não se mostrou no passado, de liderar nenhum tipo de projeto realmente transformador capaz de resolver os nossos problemas. O Lula é um político da pequena política. O Lula expressa muito bem e representa muito bem a mediocridade em que o Brasil está afundado. Né? Se o BNDES e o Ministério da Indústria e Comércio têm uma política industrial ousada, o governo promove uma política macroeconômica de juros altos e uma política fiscal desorientada que acaba alimentando e legitimando a política de juros altos, que inviabiliza qualquer política industrial. Quem vai investir em indústria no Brasil hoje, você vai pegar o seu dinheiro e vai investir numa linha de crédito industrial se o título do Tesouro está pagando muito mais alto? Não vai investir. Então, o próprio governo, né, seja pelo silêncio total do presidente Lula, que nunca fala isso, e é estranho, porque é um líder político que se formou a partir da indústria, não coloca o projeto debaixo do braço, que deveria ser uma prioridade do governo dele. Né? Quem vai acreditar que isso é uma prioridade para um país se o presidente não prioriza isso? Então, existem sim áreas no governo muito alvissareiras, mas, infelizmente, o principal, que é a liderança presidencial, que é uma figura importante em todo o processo de construção e inovação de políticas públicas. O presidente é importante, o presidente encarna e mobiliza a sociedade quando ele está disposto a promover uma determinada mudança ou em várias áreas da política pública. Nós temos um presidente que não está realmente à altura de grandes desafios, e o Brasil tem que enfrentar grandes desafios para sair da mediocridade. Então, o problema, como você coloca na chamada, não é só de comunicação. Né? É um governo que, e aí eu vou entrar num tema que eu acho que é o principal tema. Né? O principal tema para entender as dificuldades do Brasil hoje, as dificuldades deste governo, fracassado já do governo Lula III, é a falta de políticas e falta de sensibilidade política, falta de políticas públicas e falta de sensibilidade política para o principal ator social ou político que surgiu no Brasil nos últimos 40, 30 anos. A classe social dos batalhadores. Né? Os milhões de autônomos, de trabalhadores precários, de motoristas de Uber, de entregadores de iFood, evangélicos, né? Toda uma classe trabalhadora que quer empreender, né? Uma classe trabalhadora que acredita no esforço individual e na vida em pequenas comunidades como forma de uma vida boa e que acredita no seu próprio trabalho e na ascensão social e que enxerga no trabalho, né, árduo, no estudo, né, alguma possibilidade de ascensão social. Essa classe social, né, ela não é a mesma classe trabalhadora fordista de carteira assinada da CLT. É impressionante como o Partido dos Trabalhadores no Brasil hoje é completamente alienado da verdadeira e majoritária classe trabalhadora. O Partido dos Trabalhadores no Brasil só é dos trabalhadores no nome. Né? Ele representou muito bem os trabalhadores fabris, como o próprio Lula, os trabalhadores do serviço público, mas ele não tem nenhum tipo de visão, sensibilidade e proposta para
os batalhadores, essa classe de autônomos. Você mencionou o MEI. Sim, o MEI foi uma política interessante, né? A Dilma Rousseff tinha uma série de outras políticas, como, por exemplo, através da agricultura, com a ministra Cátia Abreu, que tinha uma visão sobre a classe média rural, os batalhadores rurais, mas, infelizmente, o golpe na presidente Dilma não permitiu que isso fosse à frente, né? Mas, de um modo geral, o governo, representado pelo presidente Lula e o principal partido, o PT, não consegue entender a situação concreta de vida, as perspectivas de vida e as dificuldades, os medos desta nova classe. E eu menciono antes da questão do PIX, antes de entrar nessa questão do PIX, a questão da tentativa do governo de expandir a CLT para as relações contratuais dos trabalhadores de plataforma, os uberistas e os trabalhadores do iFood. Imaginando que basta você alargar a CLT, criada há quase 100 anos atrás, há 90 anos atrás, para regular o mundo do trabalho, que hoje praticamente é inexistente ou minoritário, né? E aí percebeu que a maioria dos trabalhadores supostamente beneficiados por esse alargamento, essa aplicação da CLT nas relações de trabalho plataformizadas, eram contra essas relações. E aí, claro, a reação sempre mais comum é imaginar que esses trabalhadores são burros, que eles não entendem os seus próprios interesses, que eles são manipulados, são apenas manipulados por fake news, né? Não entendendo, por exemplo, o valor que tem a flexibilidade para esses trabalhadores. O valor que tem a flexibilidade que poderia ser separado de precariedade, de precarização. Ao invés de imaginar um novo direito trabalhista, um novo corpo jurídico de direitos, capaz de preservar a flexibilidade da pessoa que quer poder levar e buscar o filho na escola na hora do almoço e trabalhar até mais tarde, sem a precarização, o que o governo imagina é tratar o trabalhador, o batalhador informal, como se ele fosse um trabalhador industrial. Isso ficou muito claro nessa questão do PIX, não só na insensibilidade política do Haddad e da Receita, em achar que fiscalizar o PIX é só uma medida meramente burocrática, né? E que não teria repercussões maiores em termos políticos com os batalhadores. É claro que tem fake news, como você falou, é claro que houve um processo de manipulação da comunicação, como acontece na política há mais tempo, não dá mais para reclamar disso. Isso já faz parte do jogo, né? Como o governo não pôde prever, que o empreendedor, o microempreendedor do MEI, ia ficar com medo dessa fiscalização. Como que o governo não antecipou esse medo? A fake news não floresce em um terreno qualquer, ela floresce em um terreno de medos, né? Que pessoas que não conseguem realmente pagar todos os impostos que gostariam, deveriam pagar, que não emitem nota fiscal, porque senão quebrariam, né? E essas pessoas começam a sentir que elas estão sendo chamadas de sonegadores, né? O mesmo ministro Haddad, que entra na cozinha dos grandes financistas na Avenida Paulista, não tem nenhuma sensibilidade, nenhuma conexão moral, cultural, cognitiva com os pequenos empreendedores, né? E com essa classe trabalhadora informal ou informal e precária. Então, o maior problema do Brasil é não entender que nós estamos desperdiçando uma energia produtiva, nós estamos desperdiçando empreendedores, pessoas que querem empreender, que já correm riscos e estão dispostas a correr riscos, só que talvez, quem sabe, né, no governo favorável, riscos com recursos, com possibilidade de criarmos uma nova geração de empreendedores. O Brasil desperdiça, o governo desperdiça isso. Nós temos um governo que hoje tem sensibilidade para colocar no português bem simples para o pobretão que recebe Bolsa Família e para aqueles que recebem o BPC. O governo consegue enxergar muito bem as necessidades das camadas mais pobres da população.
e muito melhor ainda as necessidades do dito mercado, que nada mais é do que o mercado dos rentistas, dos ricos. É um governo que governa com pobretão e para os ricaços, e que esquece completamente da pequena burguesia, da massa de empreendedores médios e pequenos, e que estão desorientados, não sentem nenhum tipo de afinidade com este governo, e que poderiam ser que votaram em parte votou nesse governo, passado maior ainda, né? Mas que certamente esse evento me parece marcante. No caso da comunicação, é muito bom lembrar também a irresponsabilidade do presidente Lula. Não foi o ministro Pimenta. O ministro Pimenta assumiu a culpa por uma brincadeira que a primeira-dama ficou fazendo nesses últimos anos, que era efetivamente quem mandava na comunicação do governo, né? E o Lula, para agradar setores do partido, ou para agradar a própria esposa, talvez, tenha deixado isso acontecer. O Pimenta assume a culpa, sai, agora vamos ver se realmente muda alguma coisa. Então, o Brasil não tem hoje, infelizmente, como ter esperança nesse governo. Eu votei no presidente Lula, já votei nele pela terceira vez, né? E voltei com alguma esperança, nutri alguma esperança, mas hoje eu vejo aquilo que era ainda um pouco de energia que o Lula parecia ter, um pouco de liderança, um presidente ausente, sumido, né? Que não assume as responsabilidades, cada vez mais medroso, não assume riscos. Ele tem aquela característica que eu mencionei, que eu não gostaria de ver o prefeito de Campos ter. O capital político para ele é para guardar, não para usar. Então, o Brasil está perdido, né? Nós estamos num governo que tem bons quadros, que tem boas políticas, é melhor que o de Bolsonaro, mas isso é muito pouco. Estamos afundados na mediocridade. Esse é o meu diagnóstico deste governo. Superar Bolsonaro, e aí eu faço um comparativo aqui que você me permite, ou se é que seja possível, guardando cuidadosamente, devidamente as proporções, é Vladimir superar Rafael. Porque assim, foi muito foi muito ruim, mas guardando as proporções, né? Claro. E aí também não estou comparando Rafael a Bolsonaro de forma nenhuma, tá? Tá longe de mim. Comparando falhas de governo, erros de ações, que também não dá para comparar muito, porque quando se traz a pandemia para o jogo, você tem aí mortes, você tem vidas que foram perdidas por conta da ignorância, por conta da incompetência. E aí eu não coloco só no campo da inércia ou no campo da incompetência só, não. No campo da maldade também do governo que passou. A gente sabe muito bem o que aconteceu e não vamos esquecer isso facilmente. Os problemas para se adquirir a vacina, a contestação da efetividade da vacina e a inclusão de uma receita com medicamentos que não serviam para absolutamente nada, que era o tal da cloroquina. E, inclusive, aquisição de cloroquina para combater a Covid. Ou será que a gente já esqueceu disso? Então, assim, isso é muito sério. Muita gente morreu, muita gente perdeu a vida por conta disso. Todo mundo perdeu algum conhecido cuja morte pode ser atribuída à maldade e à irresponsabilidade de Bolsonaro. Pesquisas científicas mostraram claramente que o comportamento de adesão à vacina dependia de adesão maior ou menor ao bolsonarismo. Onde o bolsonarismo era mais forte, como foi em Campos, as pessoas se vacinavam mesmo. Não podemos esquecer a tentativa de golpe, né, nem competência para dar um golpe teve. É um desastre. Bolsonaro é um completo desastre. Não há como colocar os dois, né, nessa falsa equivalência. Não é uma escolha difícil, como colocou o Estadão entre Lula e Bolsonaro. É uma escolha medíocre. Esse é o problema. Aquela coisa de você escolher novamente por exceção, né? Você vai por exclusão. Você vai excluindo os candidatos e para excluir um, você tem que votar no outro. O professor Roberto Dutra, só mais uma análise também sobre essa questão do governo federal. Muito mais do que antes, nós temos hoje a presença do chamado Centrão, que fica
igual mariposa. Acendeu a luz, ele aparece. Apagou a luz, ele vai em busca de outra luz. Ou seja, o mesmo Centrão que determinou muitas ações do governo Bolsonaro, hoje também, né, determina algumas do governo Lula. É o mesmo Centrão empoderado que vem aí tomando as suas decisões e que não deixa o governo andar em algumas medidas, ou que obriga o governo a andar em outras que ele não gostaria, e aí não isentando o governo de nenhuma responsabilidade. Mas esse crescimento do Centrão implica também diretamente em algumas ações dos governos, e aí independe de direita ou de esquerda. Esse poderio todo do Centrão, na sua opinião, vai até onde, até que ponto se deve lidar com esse Centrão? Ou até, não é, se deve, até como que se consegue lidar com essa situação? O que nós temos visto, né, de interessante nesse assunto recentemente são as iniciativas a fiscalização do Supremo Tribunal Federal, aí no perfil mais pessoal do ministro Flávio Dino, de tentar colocar algum limite legal a essas emendas aí, PIX e tudo e outras. Mas, de modo geral, realmente você tem toda a razão, Cláudio, é um problema que aí sim não tem nada a ver com Lula, nem com o presidente A, ou B ou C. Desde o segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso, nós observamos uma diminuição do poder do presidente da República, do Executivo Federal, em comparação com o poder do Congresso. Nós temos um processo de diminuição das iniciativas legislativas, isso, mais recentemente, atingiu de modo fatal o orçamento federal. Nós temos um executivo cada vez mais fraco, as verbas o orçamento dos ministérios são cada vez mais comprometidos com essas emendas, e o executivo federal como um todo cada vez mais enfraquecido diante de um legislativo assaltante. Não tem como. O Arthur Lira é um assaltante, né? Assim como outros que o antecederam e que vão suceder. Né? Se o Brasil não resolver esse problema, a meu ver, nós estamos caminhando para um abismo político e institucional. Né? Porque cada vez mais o Brasil vai sendo governado, em termos de orçamento, por esse Congresso e por essas alianças espúrias de um Congresso irresponsável, que governa sem ser eleito para isso, uma espécie de um parlamentarismo já tácito. Alguns defendem que o Brasil seja logo um regime parlamentarista. Eu abomino o parlamentarismo como uma solução para o Brasil. Acho que o Brasil precisa de um presidencialismo forte. O Brasil precisa de fortalecer o Executivo Federal. Inverter esse processo de enfraquecimento do Executivo. Uma agenda que no início do século XX era defendida por exemplo, Alberto Torres, pensadores como Oliveira Viana. O Brasil precisa de um executivo forte. Os Estados Unidos vive um processo parecido. Desde Richard Nixon, a figura do presidente dos Estados Unidos se enfraquece, desde o escândalo do Watergate, ela vem se enfraquecendo muito. E muitos indicam que Trump agora indica retomar um fortalecimento do executivo nos Estados Unidos. O presidente nos Estados Unidos ele tem sido uma figura ainda mais fraca que o presidente do Brasil em relação ao próprio Congresso. Né? Isso é muito danoso. Isso é muito danoso porque, no Brasil, especialmente, o presidente é a figura política com a qual a população mais tem zelo. O voto a presidente no Brasil é a cereja da democracia. É aquilo que a população mais se preocupa, é onde a população deposita suas esperanças. E, de fato, o Lula não tem culpa disso, o Bolsonaro foi um covarde também e se rendeu a isso. Né? Nós precisamos de um presidente que esclareça isso para a população e diz, olha, nós temos um Congresso que está nos assaltando, o STF está aí tentando nos ajudar a resolver, mas o Executivo não pode se omitir. O Executivo tem que retomar o seu espaço. O presidente da República tem que ser mais poderoso que o presidente da Câmara. Não pode, pelo menos no assunto do poder executivo. Nós temos hoje uma inversão completa de poderes nesse sentido. Então, não é um problema só do governo Lula, né? E ele vai continuar.
próximo presidente que vier, em algum momento o presidente vai ter que assumir, olha, eu não governo mais esse país, quem governa é o presidente da Câmara. Eu lembro que em abril de 1993, eu morava em Campos, eu votei no sistema presidencialista. Houve um plebiscito no país, né, no pós-redemocratização. Claro, você é novo, você não participou, mas havia a forma de governo, que era república, monarquia, podia ser instalado, e o sistema de governo, que era presidencialismo e parlamentarismo. Eu me lembro, eu votei em república e presidencialismo. Hoje nós temos uma república e, como você disse, com traços muito fortes de parlamentarismo e que, particularmente, eu tive a oportunidade de votar, então eu já votei contra também, assim como você, repudia esse sistema. Acho que para o Brasil, não acredito que seja viável. Por que eu acho que ele não convém ao Brasil? Até porque ele é um sistema que reforça oligarquias. Né? O presidencialismo, o voto para presidente, é onde o povo brasileiro pode criar uma marcha direto ao centro do poder. O voto para presidente no Brasil é onde o povo brasileiro se arrisca e consegue deslocar as oligarquias vigentes. Um sistema parlamentarista no Brasil seria um desastre. O Brasil é um país muito desigual, os partidos são muito fracos, né? E seria simplesmente referendar a oligarquia, as oligarquias políticas e econômicas que nós temos. O presidente no Brasil, o presidente da República é a instituição mais democrática que o nosso país tem. Não vou nem lembrar de Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Não vou nem lembrar. Não quero nem chegar nesse nível, não, porque aí a gente afunda muito. Vamos lá, são 8 horas e 40 minutos. Tem perguntas para você aqui no WhatsApp, no blog Opiniões do Aloysio Abreu Barbosa, também aqui no pessoal. E a gente precisa falar da chegada de Trump. Não sei se dá para a gente fazer um intervalo, são 8h40. Quer tocar direto e a gente faz o intervalo no final do programa? Vamos fazer isso então para adiantar seu tempo aí também. Você tem compromisso aí na Alemanha. Sua família está toda aí com você na Alemanha? Sim. Sim. Está comigo aqui. Ah, que legal, bacana. Vamos lá. Quem chega ou quem retorna à Casa Branca no próximo dia 20 é o presidente eleito Donald Trump. Ele assume e o mundo entra em alerta, justamente já por conta de alguns posicionamentos dele. E olha, com tudo que eu vou falar aqui, com todos os países que a gente vai citar aqui e o mundo passando por alguns problemas, como a própria Alemanha aí, onde você está, o Olaf Scholz também perdendo credibilidade, a confiança lá do parlamento, deve passar aí por eleição, por tudo isso. Vamos chegar lá, mas antes disso, eu trago uma situação aqui que é recente, está circulando hoje nas redes, e é essa questão do cessar-fogo na faixa de Gaza, que vem cair na conta do presidente eleito Donald Trump, por incompetência ou por maldade, não consigo definir aqui, a grande imprensa também não definiu, do Joe Biden. Ele silenciou boa parte do seu governo, somente agora, no finzinho do governo, é que ele quis se pronunciar e afirmar definitivamente nessa questão do cessar-fogo. Então, o que acontece? Com isso, cai na conta do presidente, que já chega à Casa Branca na próxima segunda-feira, o primeiro cessar-fogo de Israel contra Gaza nessa guerra que já dura quase 500 dias. Lembra? Foi em outubro de 2023.
E aí vem o mundo passando por vários problemas. Venezuela, por exemplo, a crise, né, a posse lá do ditador Maduro, numa eleição completamente suspeita. A França tem Emmanuel Macron tentando se equilibrar lá num congresso, num parlamento, onde tem 3 forças importantes, direita, centro e esquerda. A Alemanha, como eu já disse, que é a maior economia da zona do euro, passa por esse momento também de instabilidade. A própria Inglaterra hoje tem a volta do governo trabalhista, né, após longo domínio aí dos conservadores. E aí os depoimentos do Trump, que busca lá a incorporação do Canadá como território americano. Uma outra área também que ele quer, que pertence à Dinamarca, e que o Donald Trump já anunciou interesse em dominar essa região, que é da Groenlândia, justamente por conta de estratégia de defesa dos Estados Unidos, e entre outras, que ele busca também, já criando aí essa animosidade. A própria China, Japão, todo mundo de olho, todo mundo atento a essa chegada do Donald Trump, esse retorno de Trump à Casa Branca. Ele que também, lembra, tentou um golpe lá no Capitólio, assim também. Como é que foi? Como é que a gente fala lá em peão? Eu não sei. Lá em tal, a gente falava assim, quando a pessoa estava imitando outra, ele falava, fulano está remedando ciclano. Remedando. Usando esse termo popular, né, muito mal remedado pelo Brasil, né? Remendado, remedar, ou seja, muito mal imitado, copiado, mal e porcamente. Graças a Deus por isso, também aqui no Brasil, como você disse, incompetência do governo Bolsonaro, que nem para isso prestou. Como que você vê e como que o mundo, e aí você numa posição interessante hoje, que é aonde você está, na Alemanha, tem talvez uma clareza maior de fora, vendo aí essa chegada, esse retorno de Trump à Casa Branca. Bem, Cláudia, esse é um tema interessantíssimo. Eu tenho lido muita coisa, praticamente todo dia, observado análises, sobretudo daqui da Alemanha. Eu estou na região tipicamente da Alemanha ocidental, né, quando havia aquela divisão na prática, embora ainda exista na realidade. E entre as várias análises que eu li e as minhas conclusões sobre elas, eu diria, em primeiro lugar, que realmente o Trump representa, esse segundo mandato dele, muito mais do que o primeiro, uma mudança de época. É muito difícil a gente, quem vive uma mudança de época, saber que está vivendo. Mas não é impossível. Talvez a época já tenha mudado e agora o Trump venha só para marcar e tornar visível. Mas a mudança que eu me refiro, ela tem um sentido geopolítico, a meu ver, muito claro. No último século, depois do envolvimento dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, mais do que na Primeira, predominou um ideal norte-americano de fazer o bem para o mundo. Um ideal hipócrita, né? Levado a cabo não só pelos democratas, mas por republicanos, como George Bush, entre outros. Reagan representou isso. Né? A ideia de que os Estados Unidos, ao defender os seus interesses, junto com eles, seus interesses, defendia os interesses da humanidade. Espalhar e construir democracia, liberdade em todos os outros países. Então, esse americanismo globalizador, esse globalismo, como Trump e os seus adeptos criticam, ele fincou raízes muito fortes na Europa, sobretudo na parte ocidental da Alemanha, que se transformou em quase que uma colônia cultural deste americanismo. Então, para falar sobre o mundo, eu falo aqui sobre os alemães, espero que eles não me ouçam, se ouvir não me entendam, eles parecem perdidos
desorientados completamente com a ideia de que agora nós temos um presidente nos Estados Unidos que claramente diz que aquilo que todo mundo sabe que sempre foi. Os interesses americanos em primeiro lugar e o mundo que resolva os seus problemas. Né? Tem uma piada que se conta que diz, olha, a diferença entre democratas e republicanos hoje, né? E historicamente isso é muito claro no fato de que os democratas sempre foram mais belicistas e expansionistas que os republicanos. Tanto democratas quanto os republicanos aderem ao ideal de primeiro a América e o mundo que se ferre. A diferença é que os democratas ajudam o mundo a se ferrar e os republicanos deixam que o mundo se ferre sozinho, primeiro a América. Então, na prática, eu acho que uma grande mudança envolve a Europa, envolve talvez uma reestruturação ou mesmo uma desconstrução do atlanticismo, da grande aliança atlanticista entre a Europa Ocidental, demarcada aqui na Alemanha, onde tem muitas bases americanas, e os Estados Unidos da América. Né? Trump, já desde o primeiro mandato, dizia que a Europa tinha que aprender a se defender sozinha, ou então pagar mais caro para que os Estados Unidos defenda a Europa. E os europeus sempre recusaram a ideia de serem autônomos. Logo eles, que sempre pegaram o iluminismo, Kant dizia que iluminismo é você se tornar maior de idade no sentido de assumir a responsabilidade por si mesmo. A Europa está acostumada, desde o pós-guerra, a ser protegida pelos Estados Unidos. Né? E no eurocentrismo, talvez a Europa hoje seja vítima, a principal vítima do seu próprio eurocentrismo. Né? Porque ela é a menos preparada de todas as regiões do mundo, pelo menos a Europa Ocidental, americanizada, né, e hegemonizada por esse atlanticismo, é a menos preparada para lidar com um novo quadro geopolítico em que o presidente dos Estados Unidos da América não tem como prioridade mais fundamental manter os seus laços históricos de benevolência, suposta benevolência dos Estados Unidos com relação à Europa. Por exemplo, não é improvável que, num futuro breve, nós tenhamos uma relação muito mais próxima de Donald Trump com Vladimir Putin, negociando diretamente o destino da Ucrânia, com a ausência total de qualquer que seja o primeiro-ministro da Alemanha, talvez Macron ou alguém da França esteja presente, mas a Alemanha, especialmente, né, que sempre teve um papel de liderança na Europa, hoje encontra-se em franca decadência, não só econômica, mas do ponto de vista mais política, né? E não consegue entender realmente que esse mundo, essa época de uma aliança forte e inquebrável com os Estados Unidos, ela acabou. Né? Nós temos, portanto, um quadro de um mundo em movimento. E isso eu acho muito interessante. Né? Um rearranjo das grandes placas tectônicas. O Kremlin, por exemplo, há poucos dias, divulgou oficialmente um alto representante do Conselho de Segurança Nacional da Rússia, deu uma entrevista onde ele diz claramente que ele vê os Estados Unidos como uma força mundial irremovível do seu lugar de grande potência, até de maior potência, vê a Europa em decadência e vê a Rússia em breve negociando diretamente com os Estados Unidos, não só sobre a Ucrânia, mas como sobre todas as áreas do mundo. Então, do ponto de vista global, eu não vejo só riscos, ameaças. Essa é uma visão conservadora, no fundo. É uma visão conservadora. O mundo, a ordem pós-guerra estava boa. Né? A hegemonia globalista dos Estados Unidos, né? Ela permitia, por exemplo, ao Brasil que assumisse um lugar de maior protagonismo no mundo. O Trump assume com mais clareza o retorno do nacionalismo. Se dizia com aquela do Muro de Berlim que a história tinha acabado, que os Estados nacionais não tinham mais importância. Era tudo mentira. Nunca deixaram de ter, e hoje, muito claramente, isso é assumido pelo presidente da mais importante nação do mundo, por outras nações. E isso significa que nós estamos numa época de novas janelas de oportunidades, de projetos nacionais, de riscos também. Um mundo, claro, mais perigoso, né, em termos bélicos. Né? Mas eu não vejo só como negativa a volta de Trump ao poder, não. E do ponto de vista bélico, né,
preciso lembrar, eu reforço, o Trump foi muito menos bélico, muito menos do que os seus correligionários republicanos anteriores e do que todos os democratas. O Obama ganhou o prêmio Nobel mais ridículo que eu já vi alguém ganhar na vida, da paz. Né? Quem deveria ter sido ganhado esse prêmio, talvez quem mereça ganhar não seja o Trump, quem sabe, resolvendo a questão da Ucrânia. Na Palestina é outra história. Né? Aí nós vemos uma hipocrisia muito grande, aqui, sobretudo na Alemanha. Né? O que existe na Palestina é um genocídio, e Israel está realmente eliminando qualquer possibilidade de existência do povo palestino para inviabilizar materialmente, territorialmente, né? E até mesmo moral e espiritualmente a existência de um Estado palestino. E o mundo assiste a isso, e aqui na Alemanha com essa hipocrisia vergonhosa, porque por causa do Holocausto, a Alemanha se sente obrigada a aplaudir tudo que Israel faz. Então, no máximo, críticas pontuais, mas até nisso, parece que o Trump é menos hipócrita nesse ponto do que o Biden. Ele tem um alinhamento muito forte com o Benjamin Netanyahu, mas não depende só de Israel uma boa posição dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, a questão palestina é uma questão muito especial, que tem uma questão muito... são interesses americanos muito específicos ali. A questão da Ucrânia é outra questão, e eu acho que aí talvez fique mais claro, a gente possa ter mais clareza. O Trump parece que desenha realmente uma linha de atuação onde ele não vai seguir a ideia de que a Ucrânia tem que retomar os seus territórios, o que é impossível. Não sei o que isso significa para o Brasil, né? Não sei como é que o presidente Lula vai se relacionar com o presidente Trump, o que vai significar para a América Latina. Mas, enfim, não vejo como um quadro, não julgo como um quadro menos positivo do que se o Biden tiver, ou se a Câmara tivesse vencido. E sobre essa questão da Palestina que você traz, já na pergunta lá do nosso querido William Passos, no grupo, ele diz aqui, ó, e antes da confirmar aqui a pergunta dele, foi mais cedo um pouco do que a divulgação do cessar-fogo admitido lá por Israel e também pelo Hamas. Já tem notícia de que alguns prisioneiros devem ser libertados no próximo domingo, já nesse cessar-fogo que teria passado justamente pelo Donald Trump e que tem os moldes da proposta do Brasil do ano passado, em março do ano passado, quando o Brasil estava no Conselho da ONU e fez praticamente esse mesmo molde, que agora foi copiado também pelo Joe Biden. Mas não foi ele, não foi por ele, sim o Donald Trump. Cai do colo dele esse crédito. E aí o William Passo diz aqui, ó, outro excelente convidado, semana com programação de alto nível e o tradicional brilhantismo do talento de Cláudio Nogueira. Obrigado. Essa parte não era nem para ler. Obrigado aí ao William. Aproveitando para saudar o entrevistado e perguntar, já que imagino que o convidado esteja na Europa. Como o velho continente está recebendo a notícia de retorno do Trump à Casa Branca e uma possível trégua, que aí já aconteceu também, Israel-Hamas, caso ele de fato venha a se concretizar. Pergunta do William para você, professor. Depende de que parte da Europa, eu diria que parte da Alemanha você está. Quanto mais atlanticista, quanto mais ligada a esse ideal já abandonado claramente pelo Trump, de uma aliança pela civilização democrática, liberal, ocidental, liderada pelos Estados Unidos, quanto mais apegado a esse velho passado do pós-Segunda Guerra do século XX, mais desorientada está. Então, eu reputo aqui em Bremen, na Alemanha ocidental, né, o maior nível de desorientação. Né? A Alemanha oriental é outra coisa. A Europa Central, a Hungria, é outra coisa. Né? Há um eurocentrismo
que significa justamente essa incapacidade de perceber que o mundo mudou, né? Que as políticas de defesa, as políticas industriais, as políticas comerciais, as políticas climáticas, supostamente defendidas como as melhores anteriormente, não serão mais as mesmas. Que a posição da Europa no mundo não vai mais ser garantida por uma aliança com os Estados Unidos, né? Quanto mais afastado do Oceano Atlântico, eu diria, mais aberto se encontra um horizonte em vários países para pensar o mundo, pensar uma Europa além da sua aliança sagrada com os Estados Unidos. E aí, é claro, a questão da Rússia, né? A questão da Rússia. Como pensar uma Europa sem uma relação de amizade com a Rússia? Se você está na Inglaterra, você pode até imaginar que a Rússia está longe. Mas como é que você pode estar na Alemanha? Tá? Quanto mais para o continente, quanto mais para o interior continental você caminha, mais rapidamente você se depara com a gigante Rússia. A Rússia é parte da Europa, né? Do ponto de vista cultural, do ponto de vista da imaginação política e da geopolítica. Na meu ver, a grande dificuldade da Europa hoje é imaginar um mundo onde a Europa tem que se relacionar com a Rússia. A Alemanha se auto-infligiu uma punição absurda, cortando relações completas com a Rússia, cortando a importação de gás da Rússia, assumindo um custo de energia absurdo que está sendo responsável também pela desindustrialização do país, pela eliminação de mais de 50 mil empregos industriais de alta qualidade só no último ano, né? E aqui na Alemanha Ocidental, né, os políticos, tanto de esquerda quanto de centro-direita, não imaginam uma Europa unificada, próspera e livre, sem qualquer tipo de relação de proximidade com a Rússia. Isso não é possível. Isso não é possível. Não é possível, sobretudo, porque agora é provável que nós tenhamos uma relação direta, passando por cima da Europa Ocidental, entre Rússia e Estados Unidos. Então, é um momento onde a velha Europa, né, talvez seja a principal vítima do seu eurocentrismo, da dificuldade de imaginar a si mesma fora do arranjo geopolítico construído nos últimos 80 anos. Muito bom, muito didático. Aliás, esse programa vamos guardar ele para daqui a pouco a gente fazer um retrospecto. Professor, são 9 horas 1 minuto. Tem só mais uma pergunta aqui. Deixa eu abusar aí da sua agenda. Rapidamente, lá no particular aqui, vem de Wellington Abreu, secretário de Energia, de Petróleo, de São João da Barra. Figuraço, esteve aqui com a gente outro dia, sensacional. Ele diz aqui, ó, por sua experiência, conhecimento e oportunidade de ter efetuado o seu doutorado em Sociologia em Berlim, como você vê e a que atribui o amplo crescimento da extrema-direita no mundo, e precisamente na Alemanha, onde tivemos historicamente a pior experiência do fascismo e do nazifascismo, que hoje inclui o neofascismo. Pergunta do Wellington para você, para a gente fechar hoje. Professor. É difícil a gente encontrar um fator, né, que explique tantas situações de crescimento da extrema-direita no mundo todo. Mas eu acredito que tem um fator que ele está presente em todas essas situações, embora ele sozinho não explique nenhuma delas, mas ele talvez seja o principal de todas elas. É uma decepção típica da democracia, normal na democracia, com os resultados da própria democracia. A mim me incomoda muito a ideia de que a extrema-direita é um inimigo, um corpo externo à democracia, que vem como se fosse um vírus, que traz uma doença para infectar um sistema que não tem nada a ver com aquela doença. A democracia liberal ocidental tem sido, no Brasil, na Alemanha, né, sobretudo na Alemanha Oriental, que é abandonada, que é um país de segunda categoria dentro do mesmo país, né, onde os aposentados tiveram a mesma carreira, ganham menos, por exemplo, né, onde o desemprego e a desindustrialização são altíssimas, né,
Mas a AfD, o partido de extrema-direita, também tem crescido aqui na Ocidental. Só que lá tem 3 vezes mais das intenções de voto, está aí se segurando como segundo partido, mais de 20% das intenções de voto, à frente do Partido Social Democrata, do Partido Verde. Então, a meu ver, que explica, em geral, um dos fatores que mais explica, não sozinho, é justamente a decepção de camadas médias, de classes trabalhadoras, né? Ou seja, da grande maioria das populações dos países democráticos com a própria democracia. A democracia liberal tem tido dificuldade de entregar resultados sociais, econômicos, e em comparação até com autocracias, como, por exemplo, a China, que consegue entregar resultados econômicos e sociais num nível, numa velocidade, por exemplo, infraestrutura. A infraestrutura alemã, um país conhecido por ter os melhores trens, está cada vez mais sucateada. Né? Os trens atrasam, as pontes caem, né? Enquanto a China consegue fazer malhas ferroviárias em velocidade recorde. Então, não é um inimigo externo, a extrema-direita, essa coisa de vamos aliar os democratas e defender a democracia contra o inimigo externo. Isso não é verdade. Isso dá no que está dando aí o governo Lula 3. Aí você estigmatiza uma população, como ocorre aqui. Os alemães ocidentais estigmatizam as pessoas. Berlim tem uma posição especial porque é a Alemanha oriental, de certo modo, mas tem uma cultura também, teve essa divisão histórica. Mas aqui na Alemanha é muito claro essa discriminação contra o eleitor da Alemanha oriental, que dá muito voto e muito apoio à extrema-direita. São os nazistas, são pessoas que não sabem o que é democracia, não viveram democracia, eles não entendem os valores da democracia. Meu caro, ninguém defende a democracia porque ama a democracia, porque tem os valores da democracia. A democracia só vai ter sucesso quando ela dá resultado. E, para encerrar a minha resposta, eu também não concordo com a ideia de que a democracia está ameaçada pela extrema-direita. A democracia sempre esteve ameaçada, como tudo na vida está. Os índices de apoio à democracia continuam relativamente altos. O que as pessoas não revelam, muitas vezes, desonestamente, é que as pessoas apoiam a democracia e dizem, mas isso que eu estou vendo no meu país, agora eu não considero democracia. Porque como que é democracia se a minha voz não é ouvida? Se uma parte inteira de um país, estados inteiros de um país, como aqui na Alemanha, parece que são desconsiderados. Não tinha um ministro do governo que acabou de cair aqui, do Olaf Scholz, vai ter eleição aqui dia 23 de fevereiro, não tinha um ministro da Alemanha Oriental. É como se o Brasil não tivesse um ministro do Nordeste. Né? E aí as pessoas ficam descontentes com essa democracia, são autoritárias, a democracia está em crise. A democracia sempre esteve em crise. Eu não acredito que a principal ameaça da democracia seja a extrema-direita. A extrema-direita é um sintoma de um sistema político que não consegue mais entregar os resultados políticos, sociais, econômicos que precisaria entregar para ter legitimidade. E aí vai crescer a extrema-direita, de repente depois pode ser a extrema-esquerda, enfim. Muito mais sintoma do que causa, na minha visão. Mas muito obrigado pela pergunta, Wellington, é uma questão muito interessante. E a análise eu sou muito didática, mais uma vez eu repito. O fim da Primeira Guerra Mundial projetou o nazismo exatamente assim, dessa forma, né? Quem sai daquela Alemanha caótica após a Primeira Guerra Mundial, e é produzido o quê? Com a insatisfação e com o quê? Com a narrativa que também hoje é dominada muito bem pela direita, que usa os aplicativos, que usa os caminhos, que usa lá o que for para implementar a sua ideia, a sua narrativa, e aí construir essas ameaças que a gente acha que são ameaças à democracia. Muito bom a sua análise, perfeito. São 9h08, Roberto. Eu quero te agradecer muito, dizer que é sempre um prazer
E, claro, evidente que assim que você retornar, você volta esse ano ainda para o Brasil ou No final do ano. final do ano? Só começando. Então, meu amigo, boa sorte para você aí, sucesso. Espero que a gente volte a se falar em breve e que a gente tenha aí sempre você um aliado para trazer sempre luz aqui para as nossas dúvidas. Forte abraço para você, muito obrigado. Um bom dia, uma boa tarde aí na Alemanha, né? Bom final de semana. Você falou que alemão também não gosta de trabalhar sexta-feira, não? Então nós temos uma. Ah. É um outro mito que tem que ser desconstruído. O alemão trabalhador. Forte abraço, é outro mito também, né? Um grande abraço e é um prazer enorme, Cláudio, um prazer enorme a todos aí, estar com os ouvintes da Folha. Estou à disposição aqui. Certo, peço desculpa, agarrou aqui meu olho aqui. Muito obrigado, então, mais uma vez. Meu caro Roberto Dutra, conversando ao vivo com a gente aqui, lá de Bremen, na Alemanha, fechando aí essa semana do Folha no Ar. A gente volta na segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã, ao vivo, e é claro, você continue aqui, continue na Folha FM. O oferecimento do Folha no Ar é de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Rede Mariana de Postos de Combustíveis. Rotina e adotar ações que fazem toda a diferença. Pratique atividades físicas.